desce, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar, nessa quarta-feira de hoje. Que possamos pegar o nosso Evangelho, colocar nossa garrafinha com água, nos preparar, levar o nosso pensamento a Deus, pensar no nosso protetor, agradecendo a eles por mais uma noite, para que nos intua, para que a gente fique mais aberto para escutar. E assim damos iniciado a noite de hoje. Boa noite a todos. O livro é Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. A lição de hoje é de número 7, Solicitação Fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, conectarmos com Jesus, nossos amigos, benfeitores, nosso protetor. Querido Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso amigo, companheiro de todas as horas. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, juntos, unidos e reunidos em Teu nome, para esse Evangelho de quarta-feira, esse Evangelho que nos fortalece, que nos traz a calma ao nosso coração. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida, por essa oportunidade, pelo Teu amor, pelo Seu carinho, pelo Seu cuidado por cada um de nós. Peço, Senhor, que nos guie, que continue segurando em nossas mãos nos momentos bons, nos momentos difíceis, que possamos, Senhor, continuar seguindo os Teus ensinamentos, a Tua pegada de amor. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade divina e também rogo a Ti que interceda pelos necessitados, nossos irmãos enfermos nos hospitais, a cada um que nesse momento acompanha esse Evangelho. E que possamos dar início à nossa tarefa de amor na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Então vamos agora fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade pura não se encontra na terra,
Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá tormentos maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão sempre febricitantes. O que eles não têm e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham, pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Essa mensagem é do espírito Fénelon, que foi dada em Lyon em 1860. Então, essa lição aqui é recebida em 1860. Ela é mais atual do que a gente poderia dizer, né, para todos nós. De quantas necessidades totalmente desnecessárias a gente busca no mundo. Quantas coisas que a gente quer ter, não pode no momento, por alguma dificuldade, e a gente enlouquecido atrás disso. São os tormentos voluntários. O que é o tormento voluntário? É um tormento que a gente escolhe ter. A gente causa, a gente procura com a nossa própria mão, com os nossos próprios pés. E depois a gente vai orar pedindo a Deus ajuda. Não é, né? Não é para esse tipo de aflição. A gente sempre dá o exemplo do cartão de crédito, que é um exemplo simples, mas que serve bem. Eu ganho R$500 e gasto 1.000. Depois oro a Deus para que Ele me ajude. Né? Se não foi um caso de doença, que está tudo ali, está em exclusão, tudo isso, né? Mas em necessidades que a gente não precisa, coisa que a gente não vai, exatamente supérfluo, ou algo que a gente não pode ter agora, que a gente não consegue ter agora, por mais que até não seja algo que seja supérfluo, mas eu não posso comprar agora, então eu tenho que esperar a oportunidade. Então a gente cria isso. Eu estava refletindo sobre isso hoje. Né? Então a gente cria sobre isso e depois a gente não consegue arcar. Ainda acha que nós somos os aflitos, né? Eu estava refletindo sobre isso hoje, porque a gente se vê em certas situações que a gente mesmo causou pra gente, né? E aí a gente tem que refletir, porque
parar um pouco, pensar, ter um pouco de maturidade, esperar, porque quando é uma conquista material, a gente vai conseguir, lá na frente a gente vai conseguir. E a gente também vê que certas coisas a gente não depende pra gente ser feliz, a gente precisa de pouco pra gente ser feliz, né? E a gente refletir tudo nisso. Eu estava pensando exatamente sobre isso hoje, muito engraçado, né? A resposta vem. E ele encerra a lição, né, falando: não será a calma uma felicidade? A gente deitar, ir para casa, deitar nossa cabeça no travesseiro, sem desespero porque está devendo ou porque é alguma situação que a gente fez, até algo nem que tenha a ver com coisa material, mas algo que a gente tenha feito também. Exatamente, é a paz. Deitou e está tranquilo, isso é uma felicidade. Dormir em paz é uma felicidade, né? Então nós vamos encerrando aqui a nossa leitura do Evangelho. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos encaminhar agora nossos pensamentos para a nossa prece final. Quem por acaso ainda não pegou sua garrafinha ou seu copo com água, ainda dá tempo. Vamos nos manter nessas boas vibrações, nesse sentimento de paz e de harmonia que o Cristo nos traz. Querido Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido, obrigada por estarmos aqui hoje, unidos e reunidos em Teu nome. Obrigada, querido Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta quarta-feira à noite, estudando o Teu Evangelho, seguindo os Teus passos de amor, Jesus. Com o coração agradecido, rogo a Ti, nesta noite, por todos nós, aqui trabalhadores da casa de Joana d'Arc. Rogo a Ti por todos os nossos irmãos que estão ouvindo este Evangelho em seus lares. Rogo por força, coragem, esperança em nossos corações. Que possamos sempre andar de mãos dadas contigo e saber, ter a certeza que estamos sendo amparados. Amparados pela espiritualidade amiga que nos acompanha, amparados por nossa mãe Maria, por Joana e por todos aqueles que acreditamos, que cremos e que temos em nossos corações. Rogo por nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que eles possam receber o Teu bálsamo, Senhor, de amor, de luz e de paz. Esteja conosco ao decorrer desta semana, em nossos lares, nos nossos trabalhos, aonde quer que estejamos. Muita paz a todos. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.